considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou. Ele se formou como torneiro mecânico no SESI e foi trabalhar em metalúrgicas em São Bernardo do Campo. Foi lá que começou sua carreira política como sindicalista. A greve não acabou! O Brasil ainda vivia a ditadura militar e as atividades sindicais de Lula o levaram para o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, onde ficou 31 dias preso. Na década de 1980, Lula ajudou a fundar o PT, uma sigla que reunia outros integrantes de movimentos sociais, ex-exilados pela ditadura e intelectuais da esquerda, como Antônio Cândido e Sérgio Buarque de Holanda. Lula elegeu-se deputado federal e participou da criação da atual Constituição. A estreia na disputa presidencial aconteceu em 1989, na primeira eleição direta após anos de ditadura militar e um período de transição. Lula chegou ao segundo turno, mas perdeu para Collor naquele ano. E nas eleições seguintes, em 1994 e 1998, perdeu para Fernando Henrique Cardoso. Na disputa de 2002, Lula fez esforço para se afastar da imagem de radical da esquerda, que o acompanhava desde a campanha de Collor. Então o petista decidiu se aproximar de empresários e políticos mais ao centro. Sua escolha para vice foi José Alencar, um empresário que ajudou a dar o tom moderado para a campanha. A promessa era manter os pilares da política econômica em vigor, mas ampliar políticas voltadas para os trabalhadores e os mais pobres. No primeiro mandato, entre 2003 e 2006, o governo conseguiu aprovar o Bolsa Família, aumentar o salário mínimo e criar outros programas sociais que ajudaram a diminuir desigualdades e tirar famílias da extrema pobreza. Mas um dos principais desafios do governo era a governabilidade, e o Planalto buscou apoio nos partidos mais ao centro e à direita. Então, o governo topou fazer acordos e dividir o poder com partidos como PL, PP e PMDB, que hoje é o MDB. Houve negociações de cargos e compra de apoio político, no escândalo que ficou conhecido como Mensalão. Tem um negócio ruim que está acontecendo, que está um buchicho na casa que está ruim. Partidos da base que estão distribuindo para os seus deputados um mensalão, R$30 mil. Vários membros do alto escalão do governo, como José Dirceu, foram denunciados, mas isso não impediu a reeleição de Lula, que negou conhecimento sobre o esquema. O segundo mandato dele foi marcado pelo ajuste fiscal, pelo crescimento econômico do país e pela geração de empregos. Em 2007, Lula lançou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com um investimento pesado da União em obras de infraestrutura. Mas muitas delas tiveram problemas e atrasos. Quem estava à frente da iniciativa era a então ministra Dilma Rousseff, que se projetou nacionalmente para suceder Lula. A crise financeira dos Estados Unidos entre 2008 e 2009 foi pouco sentida no Brasil, e o presidente terminou o governo com alta popularidade e reconhecimento internacional. Durante o governo de Dilma, uma investigação iniciada no Paraná ganhou grandes proporções e atingiu Lula. Era a Lava Jato, a operação que apurou desvios em contratos do governo federal, principalmente na Petrobras. Em 2018, Lula se tornou o primeiro presidente condenado e preso por um crime comum no Brasil. A sentença era de 9 anos e meio de prisão por ter recebido um triplex de uma empreiteira. Ele tentou ser candidato à presidência em 2018, mas foi barrado pela lei da ficha limpa. 1 ano e 7 meses depois, Lula foi libertado após o Supremo Tribunal Federal derrubar a prisão com condenação em segunda instância.
Em 2021, o STF decidiu anular as condenações de Lula na Lava Jato e restabeleceu os direitos políticos do petista, abrindo os caminhos para a disputa eleitoral de 2022. A Corte considerou que o ex-presidente não deveria ter sido julgado pelo então juiz do Paraná, Sérgio Moro, e sim pela Vara Federal de Brasília. Pouco depois da decisão do STF, Lula começou a rodar o país para construir sua candidatura. Um dos marcos da campanha foi a escolha de Geraldo Alckmin, seu antigo adversário, como vice, o que mostrou uma abertura para o centro. Alckmin agora está no PSB, mas já foi um quadro importante do PSDB e disputou eleições contra Lula e Fernando Haddad. Nos meses seguintes, Lula conseguiu formar uma frente ampla de apoio contrária a Bolsonaro, com muitos nomes que foram críticos ao PT no passado. Entre eles, o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, que julgou o caso do Mensalão, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Os candidatos que ficaram em terceiro e quarto lugares no primeiro turno, Simone Tebet e Ciro Gomes, também declararam apoio a Lula. No dia 1º de janeiro de 2023, Lula deve receber a faixa presidencial ao lado de Janja, a socióloga e militante do PT Rosângela Alves, com quem se casou em maio de 2022.